Hello. Boa noite. Good evening. Oof. Okay. How many were not here for the first session? Quantos não estavam aqui na primeira sessão? The first one that was this afternoon, right? Yeah. Que foi hoje à tarde. Okay. Tá bom. I'm going to ask all of you to do something. Então, para vocês que não ouviram a primeira sessão, que foi hoje à tarde, na verdade é assim, porque são duas sessões, à tarde e à noite, agora é a parte B. Então, quem não ouviu a parte A, eu tenho um pedido para vocês. You've already told them. No, I didn't. Oh, okay. What my mum spoke about earlier on today O que minha mãe falou a respeito hoje à tarde set the context for what I'm going to talk about. foi o contexto, estava preparando o cenário para aquilo que eu vou falar agora hoje à noite. I want all of you, after this, to go and watch on YouTube my mum's session. Então eu peço, por favor, depois dessa sessão, vocês podem acessar pelo YouTube, no canal da Paz Barueri, vocês podem acessar a primeira sessão. Então, por favor, ouçam aquela primeira sessão, porque aí vai fazer mais sentido essa segunda parte. It's very important that you do that. Então é muito importante que você ouça também a primeira sessão. If you don't, Se você não fizer, what I say you might hear through political ears. se você não fizer isso, o que eu falar agora, você pode ouvir, mas através de uma visão política. But I need you to hear what I say through biblical ears. Mas eu quero que você ouça aquilo que eu vou falar através de uma visão bíblica e não uma visão política. Do you understand what I'm saying? Tá. We're still going to announce about the kids too, right? Yes, I'll say something. Do you understand what I've said? Então, vocês entenderam a importância de ouvir realmente a primeira parte também, para ter a perspectiva correta sobre essa segunda parte. No one understood. Entenderam? Okay, you had me very nervous. Eu fiquei preocupada agora, eu pensei que ninguém tinha entendido. I started to question if Beth was even speaking Portuguese. Pensei, talvez a Beth não está falando português aqui. The other thing I'm going to say is this. Aí tem mais um aviso muito importante. And there was a warning at the end of the last session. E nós já falamos, deu um aviso no final da última sessão. And I want to give another warning now. Mas eu quero dar essa advertência, esse aviso muito importante. Some of the things I will say could be quite graphic and very uncomfortable to hear. Algumas coisas que eu vou falar vão ser muito desconfortáveis, muito gráficos, muito pesado. If you have children in this room, please can you take them to the children's ministry area? Então, se você tem filhos aqui na sala, aqui no salão com vocês, abaixo de 12 anos, eu peço que você leve lá no Ministério Infantil aqui do lado. Everyone understand what I've said? Tá bom? Porque para criança eu acho que não é muito apropriado para as crianças. Entenderam? Okay, we've given at least 2 warnings. Então já avisamos várias vezes, né, que essa sessão não é para criança. Do not come to one of us after Então, por favor, não venha para um de nós depois. and say, I wish you'd warned me about what you were going to say. Fale, você poderia ter avisado, né, daquilo que você vai ministrar. Understand? Mas eu já dei o aviso, certo? One person understood over here. Uma pessoa entendeu aqui. Okay? Anyone want to leave now? Take your children? Se alguém quiser levar o filho lá para o Ministério Infantil, fiquem à vontade agora. Okay. Tá bom, vamos lá We então. continue. Yesterday, how many of you were here yesterday? Quantos estavam aqui ontem à noite? Okay. Yesterday we talked about the importance of one generation passing on to the next and parents passing on to their children. Então nós falamos da importância de uma geração alcançar a próxima geração e os pais alcançarem e discipularem os seus filhos. What we're going to talk about tonight O que nós vamos falar a respeito hoje à noite and what my mum spoke about in the session before this. e aquilo que minha mãe falou a respeito na sessão anterior. Parents, it's your responsibility to be passing this heart on to the next generation.
Pais, é a sua responsabilidade passar essa informação, esse coração para a próxima geração, para os seus filhos e a próxima geração. Lots of people are getting swept up by lies Muitas pessoas estão sendo tomados pelas mentiras of all generations, em todas as gerações. but especially there is an attack on the next generation when it comes to this issue. Mas com respeito a esse assunto, especialmente nessa nova geração, está tendo um ataque muito forte. It's swept across America, Já passou pelos Estados Unidos, around the world. por todo o mundo. We're seeing it in my own country of England. Estamos vendo no meu país, da Inglaterra. And it's important that we start to pass on truth and a biblical understanding of this subject. E é importante que nós entendemos a verdade e nós temos uma perspectiva bíblica, o que a Bíblia fala a respeito desse assunto. This is a family conference. Aqui nós estamos numa conferência de família. And you as parents are responsible for passing on. You are commanded to pass on to your kids. E vocês, pais, têm um mandamento na Bíblia para os pais passarem para os seus filhos os ensinamentos de Deus. And each generation is commanded to pass on to the next generation. E cada geração tem um mandamento para que cada geração passe para a próxima geração aquilo que é verdade. Now we're talking about Israel. E o assunto de hoje é Israel. Since October 7th, we've been out there 3 times. Desde dia 7 de outubro, nós já fomos 3 vezes para o país de Israel. And I'm going to show you pictures from our trips. E eu vou mostrar fotos da nossa viagem. And I'm going to tell you stories of things that we have seen and things that we have heard from people there. E eu vou contar histórias sobre coisas que nós vimos e as histórias que pessoas lá nos contaram. Mordecai and Esther. Na história de Mordecai e Esther. One of the things that we talked about yesterday was every model of discipleship in this book was generational. Uma coisa que nós falamos ontem à noite é que todo discipulado na Bíblia, nós vemos que é um discipulado geracional. And here we have another example. E aqui na história de Esther, nós temos outro exemplo disso. Mordecai adopting Esther. Mordecai, que era o tio da Esther, adotou Esther. We've been to Brazil a few times and in one of the sessions I focus all on that relationship. A gente já veio ministrar muitas vezes aqui no Brasil e geralmente em uma das sessões eu ministro uma sessão inteira sobre o relacionamento entre Mordecai e Esther. And we look at the intentionality of Mordecai and how he raised Esther. Nós vemos como Mordecai era muito intencional no jeito que ele criou a Esther. You can probably find that on YouTube. I think we did it at Pastor Abe's church. So I'm sure it's out there somewhere. Provavelmente, se você olhar no YouTube, você consegue achar essa ministração. A gente ministrou lá na Paz São Paulo. But the book of Esther is really an example of how Mordecai intentionally raised her to be prepared for what was to come. Mas o livro de Esther fala como Mordecai, com intencionalidade, criou a Esther para estar preparada para aquilo que ela iria viver. But the phrase "born for such a time as this" has become a nice catchphrase. Mas a frase "nascida por um tempo como este" tem se tornado uma frase bastante comum nos nossos dias. It's become something that we put on our t-shirts or on a mug or a poster on the wall. É uma frase que a gente põe em camiseta, põe num copo ou põe na parede. And I don't really hear people talking much about the context from which that phrase came. Mas eu não ouço muitas pessoas falando sobre o contexto da qual tiraram essa frase. There was an attack against the Jewish people. Na época, era um ataque contra o povo judeu. Mordecai refuses to bow to Haman. Mordecai recusou se prostrar diante de Amã. And he puts the Jewish community's lives at risk. E com isso, toda a comunidade judaica estava em risco de vida. And it's out of that context E é nesse contexto that Mordecai says to Esther, maybe you were born for such a time as this to go and save your people. que Mordecai fala a Esther, talvez você nasceu para um tempo justo como este, para você salvar o seu povo. And she risked her life to save the Jewish community. E ela arriscou a própria vida para salvar a comunidade judaica. Now we often focus on Esther.
Muitas vezes o nosso foco é em Esther. and Esther risking her life. E Esther arriscando a sua própria vida. But Mordecai risked his life first. Mas Mordecai arriscou a sua vida primeiro. So for the older generations in this room, you have to lead the way in this. Então, para a geração que é mais velha aqui nesse salão, vocês que precisam liderar esse sentimento, essa ação para a geração mais nova. And right now, around the world, E agora, ao redor do mundo, we are seeing Jewish people getting attacked in the streets. nós vemos pessoas que são judeus sendo atacados nas ruas. People will often say, oh, this isn't about the Jewish people. The war that's happening now is about Israel. E pessoas falam, mas não é essa guerra que está tendo agora, não é sobre o povo judeu, é sobre Israel. If it was about Israel and if it was about that land, then why are Jewish people getting attacked in New York, in London, in Tokyo? Mas se fosse somente sobre o país de Israel, por que tem pessoas judaicas sendo atacados em Nova York, na Inglaterra, em Tóquio? We saw this quote from someone called Douglas Murray. Nós vimos um ditado de um cara chamado Douglas Murray. And he said this: E ele falou o seguinte: sometimes a flare goes up in the darkness às vezes um foguete sobe na escuridão and you can see where everyone is standing. e assim você consegue ver aonde todos estão posicionados. That has certainly been the case since the appalling massacres in Israel on October the 7th. E isso certamente tem sido a situação desde os massacres horrorosos que aconteceram em Israel no dia 7 de outubro. You see, the massacres that happened on October 7th Os massacres que aconteceram no dia 7 de outubro and the war which has happened since e a guerra que começou desde então has shown everyone where we all stand on this subject. está mostrando para todo mundo o nosso posicionamento a respeito deste assunto. Now Israel, Agora Israel, now the Jewish people around the world, agora o povo judeu ao redor do mundo, they can see who it is that is standing with them and who is standing against them. eles conseguem ver quem está do lado deles e quem está contra eles. They can see the people that said they were supportive before and that since it's happened have gone silent and have abandoned them. Eles conseguem ver as pessoas que antes falaram que eles estavam apoiando Israel, mas depois de dia 7 de outubro, abandonaram Israel, ficaram em silêncio, não fizeram nada. Again, please, after this, go and watch the video of my mum unpacking biblically why this is important. De novo, depois dessa sessão, por favor, assiste a primeira sessão no YouTube para você entender por que biblicamente esse assunto é tão importante. I am not saying these things because of political motivation. I am saying these things because of biblical motivation. Eu não estou falando essas coisas de uma perspectiva, uma motivação política. Eu estou falando como uma motivação bíblica. So we took a trip to Israel. We've taken 3 trips, 3 teams to go and help serve and comfort the people there. Então, desde dia 7 de outubro, nós já fomos 3 vezes para Israel, levando uma equipe junto conosco, para estar lá junto com o povo de Israel e para trazer consolo. We called them a solidarity and serve trip. Nós chamamos de uma viagem para servir e de solidariedade. To stand in solidarity with them, but then to go out and actually serve in their communities. Para estar junto em solidariedade e também para servir nas comunidades. I'm going to take you through some pictures now and show you the places we went to and tell you a bit about the people that we heard from. E agora eu vou te mostrar umas fotos dos lugares aonde nós fomos e algumas das pessoas com quem nós conversamos. So we went to a kibbutz called Kavaza. Então nós fomos a um kibbutz chamado Kavaza. This is a picture of that place. Este aqui é uma foto desse lugar. No, go back. Pode voltar, por favor. Okay, so I'm not sure why the picture's gone like this, but anyway. This is one of the communities which was on the front lines of the attacks from Hamas. Então essa é uma das comunidades que estava na linha de frente do ataque do Hamas.
you can see a town in the distance. Você pode ver bem na distância uma comunidade, uma vilazinha. So that is Gaza. Aquela vila é Gaza. This kibbutz is about 1 mile from Gaza. Então esse kibbutz fica mais ou menos 1 milha, é 1,5 quilômetro mais ou menos de Gaza. When the attack happened, there was a long period of time where there was no immediate response. Então, quando o ataque aconteceu, teve um longo período que não teve uma resposta de ajuda. 12 hours, 24 hours, 36 hours. 12 horas, 24 horas, 36 horas passaram. You can see it wouldn't take long once they'd got there for them to take someone and disappear. Então, você vê que não demoraria muito para, uma vez que eles chegassem lá, pegar alguém e sumir. We then went and heard from a group called Magan David Adom. E depois nós fomos e ouvimos, conversamos com um grupo chamado Magen David Adom, Which is the Israeli ambulance service. que é o serviço de ambulância israelita. When Hamas attacked, Quando o Hamas atacou, when they eventually found some of the terrorist bodies, they found maps on them. quando eles acharam alguns dos corpos dos terroristas, eles viram mapas desenhados no corpo do terrorista. These maps were for certain areas, certain kibbutzes. Então esses mapas eram os locais de certos kibbutzes. A kibbutz is just like a community that they look after each other. Um kibbutz é uma comunidade pequena, onde as pessoas cuidam um do outro nessa comunidade, é chamado de kibbutz. On these maps that they found on the terrorists, Então, nesses mapas que acharam no corpo do terrorista, it had marked on there where the ambulances are, where are the community's armories for the security. tinha marcado lá aonde tinha ambulância, aonde tinha estoque de armas. And so Hamas would get there and they would shoot the ambulances. Então, o Hamas chegava lá, eles atiravam nas ambulâncias. And you can see on the windscreen of this ambulance where the bullets have been sprayed through. Então, você pode ver aqui no para-brisa aonde os tiros, né? A ambulância levou tiros. And the tire blown out. E o pneu também, né? Que estourou. They would take over the armory, E eles chegavam nesses lugares aonde tinha estoque de armas. which is in the next picture. Na próxima foto. And the people on the side of that building were the security team. Então, as pessoas do lado desse prédio era a equipe de segurança. So Hamas would destroy the ambulance, they would take over the armory, and they would wait. Então, Hamas entrava, destruíam a ambulância e tomavam posse das armas lá da segurança. Then, as Hamas started to attack, the paramedics and the security team would run to the ambulance and they would run to the armory. E eles ficavam lá esperando. Aí, conforme tinham os ataques... When Hamas started to attack, the paramedics would run and the security team would run to their stations to help. Então, quando Hamas começou a atacar, os paramédicos corriam para esses lugares para chegar na ambulância e nesse estoque onde tinha o armazenamento de armas. But Hamas were already there Mas Hamas já estava lá and would shoot them. e atiravam as pessoas conforme iam chegando. When we visited this place, we would walk around and you would see stakes in the ground with the pictures of the security team on them. E quando a gente chegou nesse lugar, a gente foi andando e eles enfiavam um pau no chão com a foto da segurança que estava lá, que foi morto lá naquele local. And that's where that person was shot dead. E era o local onde aquele segurança foi morto. You wonder, how did Hamas have these maps of the locations of these things? E te faz perguntar como que Hamas conseguiu o mapa de onde ficavam esses locais de socorro. A lot of the Palestinians that lived in Gaza would work in Israel. Muitos dos palestinianos que trabalhavam em Gaza moravam em Israel. They helped to build these communities. Eles ajudaram a construir essas comunidades. And they would go back to Gaza and tell Hamas the layout of those communities. Então eles voltavam para Gaza e falavam para o Hamas aonde era localizado essas comunidades. So they knew where exactly to go to target. Então Hamas sabia exatamente onde ir para atingir o povo. Some of it was so detailed, it tells you how many family members lived in a house, how many of them were children.
E tinha alguns detalhes tão específicos que falava quantas pessoas moravam numa certa casa, quantos membros na família, quantos filhos tinha aquela família. The next picture is of one of those houses. E nessa próxima foto é a foto de uma dessas casas. The circle with the dot in the middle, Esse ciclo vermelho com a pontinha vermelha no meio, that means they found bodies inside. quer dizer que eles já acharam corpos lá dentro. Some of these places Hamas would go and they would tie up the parents Em alguns desses lugares, Hamas chegava e amarravam os pais and they would sit them on one side of the room e colocavam os pais em um lado do quarto, and they would take their babies pegavam os bebês, and they would put them in the oven colocavam no forno and cook them in front of the e parents. assava as crianças em frente dos pais. The next picture, Essa próxima foto, you can see the circle with the dot você consegue ver o círculo com a pontinha vermelha. and bullet holes everywhere. E você vê quantas marcas de tiros. Where they've just gone in and just. Eles entravam atirando e atiravam para todo lado. A boyfriend and girlfriend lived in this house, Um namorado e uma namorada moravam nessa casa. and Hamas approached E Hamas chegou perto and threw a grenade at the e house. jogaram uma granada para dentro do quarto. So the boyfriend threw himself on top of the grenade Então o namorado se jogou por cima do granado and died to protect his girlfriend. e morreu para salvar a namorada. But Hamas went in anyway and raped her and killed her. Mas Hamas entrou, depois disso, pegou a namorada, estrupou e matou. E a matou. One of the other houses we went to there, Outra casa que nós fomos lá, they told us about another house with a family. nos contaram de uma outra casa que tinha uma família. And Hamas went in, Hamas entrou lá, killed the parents in front of the children, mataram os pais em frente das crianças, so that the children would start screaming, para que as crianças começassem a gritar, making the rest of the community run to help the children. Então o resto da comunidade foi correndo para socorrer essas crianças. And Hamas would shoot them as they ran to help. E Hamas ia atirando conforme eles iam chegando na casa. This next picture Essa próxima foto is from another kibbutz called Nir Oz. é de outro kibbutz chamado Nioz. This is their mail, their post office. Esse é os correios deles, onde colocava o correio. Nir Oz, Perto de Oz, I think it was a quarter of that community were either killed or taken hostage. Near Oz é essa comunidade. Nessa comunidade, 1/4 das pessoas foram ou mortos ou levados sequestrados. Imagine just everyone here, a quarter of you just disappearing. Imagina, 1/4 de vocês que estão aqui, 1/4 levados, sumindo. These stickers, Esses adesivos, I think black means they were taken hostage. se eu não me engano, o preto é que eles foram sequestrados. Red means they were killed. Vermelho é que eles foram mortos. And blue means they were hostages that were rescued. E azul foram os sequestrados que também foram resgatados. There were only 2 blue stickers. Só tinha 2 adesivos azuis. So a quarter of that community killed or taken hostage. Então, 1/4 dessa comunidade foi ou morto ou foi levado sequestrado. This next picture shows you some of our team. Nessa próxima foto, você vê um pouco da nossa equipe. And we're hearing from a lady that lived in the picture on the right. E nós estamos ouvindo o testemunho, os contos da mulher que morava nesse quarto aqui do lado direito. The house was completely burnt out. A casa foi totalmente queimada. She told us a story about how they ran into their bomb shelter. E ela contou a história de como ela e a família correram lá pro abrigo que eles tinham. Because you may remember this started with hundreds of rockets being fired. Porque talvez você lembre que começou com muitos foguetes sendo lançados sobre Israel. At the time, people didn't realize there was a ground invasion as well.
E no momento, quando começou, as pessoas não sabiam que também tinha uma invasão por terra também. So they run into the bomb shelter. Então todos foram correndo para os seus abrigos, os abrigos contra antimíssil. And while they're in there, they start to hear commotion and shooting happening outside in their community. E enquanto eles estavam lá nos abrigos, eles ouviam os barulhos de tiro acontecendo na sua comunidade. They realize that something else is happening, that there's a larger attack going on. Então começaram a perceber que tinha um ataque maior, não era só no ar, era também por terra. Then they hear an explosion outside their bomb shelter, Aí eles ouviram uma explosão do lado de fora do abrigo. and it started to fill the room with smoke, E isso começou a encher o abrigo de fumaça. to the point where they were starting to struggle to breathe. It was her husband, and 2 children. E era essa mulher, o marido dela e 2 filhos. E chegou num ponto que eles quase não estavam conseguindo mais respirar. They realized they didn't have much time left. E perceberam que eles não tinham muito mais tempo. And the son turned to his mum and said, "Mum, please, can we open the door and just get this finished?" E o filho falou para a mãe dele, falou: "Mãe, podemos, por favor, abrir a porta e terminar com isso logo? Just open the door and let Hamas in. Abre a porta e deixa o Hamas entrar." They had a window in the bomb shelter. Tinha uma janela nesse abrigo. It was bulletproof, Era prova de bala. but it was a steel frame. And so when you open it, it would make lots of noise. Mas era feito de metal, então quando abria fazia muito barulho. So the mum made a decision that she was going to crack the window open slightly. Então a mãe decidiu então que ela iria abrir um pouquinho só aquela janela para poder entrar um ar fresco. But she realized that if she did it, that there was a chance a gun would get pointed in to shoot them. Mas ela percebeu também, ela pensou, se ela abrisse um pouquinho, provavelmente uma arma seria enfiada para atirar nos que estavam lá dentro. But the husband said, "Okay, do it." Mas o marido apoiou, pode abrir. Now, fortunately for them, there was a lot of other noise going on, and Hamas didn't hear the window crack open. Então, graças a Deus, tinha muito outro barulho acontecendo, então Hamas não ouviu quando ela abriu a janela. And they took turns to go to the window and suck the air in. Então, um por um, a família ia lá na janela para respirar um pouquinho de ar. And they all survived, fortunately. E todos conseguiram sobreviver. And the next picture is another house. A próxima foto mostra outra casa. They have the pictures of the people that lived in each home on there. Tem as fotos de cada família que morava nesse lugar. Again, you can just start to see some of the scale of the devastation. Você pode ver aqui a devastação que aconteceu. We went to where the music festival was, Nova Music Festival. Nós fomos no local onde estava tendo o festival de música, quando houve os sequestros. A lot of the early footage was from the music festival. Muito das fotos anteriores eram these pictures. Yeah, the next pictures. Algumas dessas fotos que você vai ver agora era lá do local do festival de música. If we go to the next ones. Yeah. Pode ir para o próximo. So here we've got lots of stakes in the ground with pictures on them. Então você vê esses postes no chão com fotos. All of those people are the ones that were either killed or taken hostage. Então todas essas fotos representam aonde alguém foi levado ou morto ou sequestrado. The one on the right-hand side Aqui do lado direito was a friend of my niece. era um amigo da minha sobrinha. They were learning Hebrew together, Eles estavam estudando o hebreu juntos. and he was one of the people taken and killed by Hamas. E ele foi uma das pessoas levadas e levado e morto por Hamas. We had a survivor from Nova Music Festival called Hen E tinha um sobrevivente do festival de música chamado Ren. to come and share her story of how she managed to escape. E nós pedimos para ela compartilhar como ela conseguiu fugir. And it's unbelievable. It's not just her. There are lots of people with these wild stories of how they managed to survive. E não foi só a Chen, mas tinha muitas pessoas com umas histórias muito loucas de como eles conseguiram sobreviver e fugir. And there were lots of people on drugs at this music festival. E tinha muitas pessoas drogadas neste festival de música. And for some of them, E or para even alguns deles, for her, you hear how horrendous it was. e até para ela contando o testemunho, como foi uma coisa horrorosa. And some of the people that survived that were on drugs said about how it actually looked like demons were attacking them.
E algumas pessoas que estavam drogados falaram que parecia que eram demônios que estavam os atacando. For Hen and her boyfriend, they had to make 5 key decisions, and if they'd made the wrong decision, they would not be with us today. E para Hen e o namorado dela, tinham 5 decisões super importantes, que se eles fizessem a decisão errada, eles não estariam conosco hoje. And you hear her telling this story, E conforme ela ia contando a história dela, and you start wondering, how do you even survive? How do you recover from something like this? e você começa a imaginar como é que você consegue sobreviver, como é que você consegue recuperar depois de um trauma desse. And then she goes on to say this. Aí ela fala o seguinte: She says, look, I'll recover. I will eventually get over this. com o tempo eu vou me recuperar, eu vou superar essa experiência. But one of the decisions they had to make was to not go into one of the bomb shelters. Mas uma das decisões que ela tinha que tomar era de entrar ou não entrar dentro de um desses abrigos. Remember, hundreds of rockets being fired, and they decide not to go in a bomb shelter. Então lembra que tem centenas de foguetes que foram atirados e eles decidiram não entrar nesse abrigo. Because there was a scuffle going on outside it, and one of the people they looked at sort of motioned to keep going. Porque estava tendo um pouquinho de um conflito lá do lado de fora do abrigo, e eles olharam para uma pessoa e a pessoa mexeu a cabeça para mostrar, olha, continua, não para aqui não. That bomb shelter, Hamas attacked it and threw grenades inside. Aquele abrigo, o Hamas atacou e jogou granadas lá dentro do abrigo. And she said the only people that survived in that bomb shelter were the ones that pulled their dead friends' bodies on top of them to hide. E ela falou que as únicas pessoas que sobreviveram àquele ataque foram os que puxavam os corpos já mortos dos amigos para se cobrir, para poder sobreviver ao ataque. She said, if I was one of those people, I don't know how I would ever recover. E ela falou, se eu fosse uma dessas pessoas puxando o corpo morto de um amigo, eu não sei se eu poderia me recuperar. This next picture, Nessa próxima foto, these are all the cars that were burnt out and were attacked by Hamas. são os carros que foram queimados e atacados por Hamas. And you can see this, it looks like a wall. All of those are cars stacked on top of each other. E parece uma parede, mas na verdade é uma parede de carro em cima de carro, de todos os carros que foram atacados e queimados. And that actually goes all the way down like this and then wraps around. There's so many of them. E essa é uma parede de carros que vai e continua muito tempo, você não consegue nem ver tudo aqui. They used a special gel Eles usaram um tipo de gel especial that when it was set fire, it would burn with a greater intensity and for a much longer period of time. Era um gel que quando colocava fogo nesse gel, ele queimava com muita intensidade e por muito mais tempo do que um gel normal. They would bind people and burn them alive in the cars. E eles amarravam as pessoas e queimavam essas pessoas vivas nos carros. When we were driving around the streets, you could see these big dark patches on the tarmac on the road. Quando a gente estava dirigindo na cidade, você via uns lugares pretos na rua. These were where the cars were when they found them. E eram os lugares onde os carros estavam quando eles achavam os carros. And so as you're driving, you can imagine there was a car here, 2 people burnt alive in this car, and you can start seeing it playing out in your own mind. Então, conforme você vai dirigindo, passando por lá, você consegue imaginar. Tinha um carro aqui, tinha um carro aqui, 2 pessoas nesse carro queimados vivos. E você consegue ver essa cena na sua mente. We took them to a place called the Hostage Square in Tel Aviv. Nós levamos a equipe para um lugar chamado Hostage Square, lá em Tel Aviv. And they had laid out this table. This was quite near the beginning of the war. Isso foi bem próximo do início da guerra. E eles tinham montado essa mesa. The attack happened on Shabbat, O ataque aconteceu no Shabat. when a lot of Jewish people, they can't use technology and things like that, and it's a day where they spend it with their families. E para os judeus, o Shabat é um dia sagrado, então eles não podem usar tecnologia. É um dia que eles gastam em família. This table is laid out for a Shabbat meal. Então essa mesa aqui está montada para ter
uma refeição do Shabat juntos. The hope being that one day the hostages would be released and they could come and take their place for a Shabbat meal. Então, para os judeus é o sábado, né? Então, eles deixaram essa mesa montada na esperança que aqueles que foram sequestrados poderiam voltar e participar da refeição do sábado dos judeus com suas famílias. We were there just a month or two ago A nossa última viagem foi mais ou menos 1 ou 2 meses atrás, with another team. com uma outra equipe. And this next picture shows you what that table looks like now. E nessa próxima foto você vai ver como é que está essa mesa agora. It's now distressed. Essa mesa agora está destruída. The plates are broken. Os pratos estão quebrados. You can see the baby chair here as well. Você pode ver a cadeirinha para criança aqui também. It shows how the Jewish people and how the Israelis are feeling the distress of the situation. Dá para ver o estresse, o desânimo do povo israelita, dos Maybe judeus. a deterioration in the hope that they have. Mostra que talvez, né, a esperança que eles tinham vem deteriorizando. The many people killed, Muitas pessoas sendo mortos, the hostages lost, os sequestrados sendo perdidos. and still 101 hostages left in Gaza, E ainda tem 101 sequestrados lá em Gaza, being held captive by Hamas. que estão ainda no controle do Hamas. They also had an example of a tunnel Eles também tinham um exemplo de um túnel that they'd set up so you could go in it and see what it might be like in a tunnel in Gaza. e eles montaram para você poder entrar nesse túnel para ver como é que um túnel em Gaza seria. They would have sound effects. You could hear gunfire as if the conflict is happening outside. E você pode perceber lá dentro, eles colocam os efeitos sonoros para você ouvir como é que é quando tem guerra, quando tem tiros do lado de fora desses túneis. There was an elite IDF unit, an elite IDF, Israeli Defense Forces group. Então tinha um grupo das defesas israelenses, um grupo elite das defesas israelenses. That I managed to help them with some things. E eu consegui ajudar esse grupo com algumas coisas. And one day they were going into the tunnels and they took a picture and sent it to me. E um dia esse grupo elite da defesa israelense estava entrando em um túnel e tiraram uma foto e mandaram para mim. I was showing it to Pastor Junior earlier on today. Eu estava mostrando para o pastor Júnior mais cedo hoje. These are big tunnels. Esses túneis são bem grandes. These are not just, some things, a few shovels and, there's a little, it's a tunnel that might collapse on you or something. Não é um túnel pequeno, tirar um pouquinho de terra aqui, talvez não é muito seguro. São túneis bem feitos. It's massive infrastructure. É uma infraestrutura muito grande. There's about 400 miles of tunnels under Gaza. Mais ou menos 400 milhas de túneis debaixo de Gaza. The tunnels in Gaza are larger than the London Underground system. Os túneis que tem em Gaza é maior do que o sistema na Inglaterra, o sistema de transporte subterrânea. Billions of dollars to make it. Bilhões de dólares para construir tudo aquilo. This is where the aid is going. E toda a ajuda humanitária está indo para esses túneis. When countries send their money to support the people in Gaza, it lines the pockets of the Hamas leaders and goes towards building terror tunnels. Quando as pessoas estão mandando dinheiro e ajuda humanitariana para Gaza, está entrando no bolso do Hamas. The amount of Hamas leaders that have died and then they've discovered that they are multi-billionaires. Tem vários líderes de Hamas que foram mortos e depois descobriram que essas pessoas eram multibilionários. One of the places we went to serve at Lugar que nós fomos para servir was helping to provide food and water for soldiers coming out and going into Gaza. estava ajudando a providenciar água e comida para os soldados que estavam entrando e saindo de Gaza. And there was a rabbi there that I started to talk to. E tinha um rabino lá que nós começamos a conversar com ele. Eu comecei a conversar com ele. If we could put the next A picture up. próxima foto, por favor. And this rabbi said to me, "What do you think this fight is really about?"
E o rabino falou para mim, sobre o que você acha que essa guerra qual que é o assunto dessa guerra de verdade? And I said to him, what do I think it's ultimately about? E eu perguntei para ele, o que eu acho que no fim, assim, qual é a real razão por essa guerra? He said, yeah. Sim, qual é a sua opinião? I said, ultimately, it's a fight for the throne of David in Jerusalem. Eu falei, para mim, é uma guerra para conquistar o trono de Davi na cidade de Jerusalém. And this rabbi started to cry. E esse rabino começou a chorar. Again, go listen to my mum's talk from earlier on, unpacking a lot of this biblically. De novo, ouça depois a ministração da minha mãe, da primeira sessão, porque você vai entender ainda melhor esse assunto. You'll understand why I told him that. Você vai entender por que eu falei isso para esse rabino. Because this is where it all revolves around. Porque é sobre isso, essa guerra toda é sobre isso. I believe there was a conflict and a fight over Israel, Jerusalem, the Jewish people throughout history. Eu creio que por toda a história teve uma guerra contra os judeus, contra Israel e Jerusalém, Because of what God says about them. por causa do que Deus fala a respeito de Israel. While we were at the Kotel, you might know the name, the Western Wall. E enquanto a gente estava nesse catel, na parede, Western Wall, Yeah. We got talking to a family and asked them, we said to them, just want to come and tell you you're not alone. Is it the prayer wall or not? Yeah. aquela parede famosa, né, que colocam as orações. E nós encontramos uma família lá e a gente começou a conversar com eles. And we discovered they were from England. E conversando com essa família, nós descobrimos que essa família veio da Inglaterra. And they had made Aliyah. And that means they had decided to move to Israel. E eles tinham feito o que é chamado de Aliyah, que eles decidiram se mudar para Israel. And we said, when did you make Aliyah? Então quando foi que vocês fizeram a Aliyah, a mudança para Israel? They said 10 days ago. E eles falaram 10 dias atrás. And they said, while we have been in Israel, this is the safest we have felt in a very long time. E eles falaram, desde que nós nos mudamos para Israel, agora é o tempo que nós nos sentimos mais seguros desde que da nossa mudança. I said, I guess congratulations, Bom, eu acho que parabéns, né? but this is tragic for me. Mas para mim isso é muito trágico. It shows the state of my own nation. Mostra o estado da minha própria nação. That Jewish people feel safer living in a country at war than they do on the streets of London. The Jewish people? Because this family was Jewish? Não. Yeah, they're Jewish. Então, que essa família que veio da Inglaterra eram judeus. E ele falou, nossa, isso para mim é trágico, que judeus se sintam mais seguros no país onde está tendo guerra em Israel do que lá na Inglaterra. But that's not just the case in England. Mas esse não é a situação somente da Inglaterra. These things are happening to Jewish people all over the world. Isso está acontecendo aos judeus ao redor do mundo. Being attacked in streets. Judeus estão sendo atacados nas ruas. Why? Por quê? Because they're Jewish. Porque são judeus. This is the world we live in right now. Este é o mundo na qual nós estamos vivendo. After we'd gone and we'd shown them these things so that they could be better advocates for Israel and the Jewish people, Depois que nós mostramos para eles essas coisas, para que eles pudessem apoiar mais o povo de Israel, we then went on to serve. depois nós fomos para servir. This first picture Essa próxima foto is of us serving a congregation in the south of Israel on the Gaza Strip. é a gente servindo uma comunidade em Gaza. No, it's just outside. Quase assim, bem na fronteira que entra para Gaza. And they have a large Russian and Ukrainian population of Jewish people. E eles têm uma população muito grande de ucranianos e russos.
These people made Aliyah. They moved to Israel to get away from the war between Russia and Ukraine. Jewish, right? E essas pessoas, judeus, mas saíram da Ucrânia, saíram da Rússia para fugir da guerra. They left- Vieram, Oops, sorry. fizeram Alia, mudando-se para Israel. They left everything behind. Deixaram tudo para trás na Rússia, na Ucrânia. They get to Israel, Chegam em Israel and then this happens. e isso acontece. And they have nothing. E eles têm nada. So we managed to go and help serve about 1,000 families. Então nós conseguimos servir mais ou menos 1.000 famílias. In the next one, Na próxima foto, we went to a place called Shevet Achim. nós fomos num lugar chamado Shevet Ahim. They are a ministry that helps children with heart conditions. É um ministério que ajuda crianças que têm problemas de coração. Children that would die if they didn't have surgery. Crianças que morreriam se não tivessem cirurgia de coração. These children are not from Israel. Essas crianças não são de Israel. These children are from the surrounding nations that hate Israel. Essas crianças são dos países ao redor de Israel que odeiam Israel. They get these children from these different countries, they bring them to Israel and arrange for their heart surgeries. E eles pegam essas crianças desses outros países inimigos e trazem para Israel para eles poderem receber tratamento, receberem essa cirurgia de coração que as crianças estão precisando. The Israeli doctors, they perform the surgeries, and then when they've recovered, they take them back to their countries. Esses médicos israelenses fazem a cirurgia e uma vez que a criança se recupera, levam de volta ao seu país. 5 of these families are from Gaza. 5 dessas famílias são de Gaza. And so they have gone in and saved these children with heart conditions, but these children can't go home. Então eles salvaram essas crianças que tinham problemas de coração, mas essas crianças não podem voltar para casa. The next one shows us helping to decorate some of the buildings, and we help them to move from one facility in Jerusalem to move that facility to another place in Ashdod. E aqui mostra a gente trabalhando junto com a comunidade para ajudar eles mudarem um abrigo de um local para outro local e ajudando a fazer a decoração, arrumar o lugar. The next picture shows you some of the children. We took them to the beach so that they could have a day out with some of the parent that was with them. Então, nessa próxima foto, mostra algumas crianças. A gente levou essas crianças com os pais para passear um pouquinho na praia, para poder sair um pouquinho, se divertir um pouquinho. That's my sister in the bottom right corner. Aqui do lado direito, embaixo, é a minha irmã. The next picture shows us serving some of the soldiers. Essa próxima foto mostra a gente servindo alguns dos soldados. And that's where I had the conversation with the rabbi. E foi nesse local que eu tive essa conversa com o rabino. Now, everyone that came on our trips realized, and they counted the cost, that if they go there, there is a chance a rocket could get fired towards them. Agora, cada pessoa que foi conosco na nossa equipe sabia que tinha um risco, que poderia ser que um foguete acertasse eles enquanto estavam lá em Israel. Well, Tinha um risco. we were heading to the north of Israel to hold 3 nights of worship for the communities in the north on the border with Lebanon. Então, nós estávamos indo para o norte do país para ter 3 noites de louvor e adoração bem perto da fronteira com Líbano. And you may have heard of Hezbollah. Talvez vocês já ouviram falar de Hezbollah. Is another terrorist group that are in Lebanon. É um grupo terrorista que existe em Líbano. Now, I start Líbano, desculpa. Lebanon. Líbano. So I started that morning with the team on the bus. Então, naquela manhã, eu comecei com essa equipe. A gente estava indo de ônibus. And that morning was relatively quiet when it came to the rockets. E aquela manhã, assim, não estava muito barulho com respeito aos foguetes. So I said, listen, everyone, it's highly unlikely that we're going to hear a siren, but if we do, this is how we respond. E aí eu falei para eles, olha, gente, é bem improvável que hoje nós vamos ouvir um daqueles sirenes que fala que tá chegando os foguetes para todo mundo ir para o abrigo, mas se a gente ouvir um sirene, é assim que a gente tem que reagir. So as we start driving the bus, Então, conforme o ônibus foi andando, the next picture, próxima foto, the picture on the left, do lado esquerdo, those are all rockets. são todos foguetes.
So I just told them it was unlikely we're going to hear a siren, and then discover actually it's highly likely we would hear a siren. Então eu falei, é bem provável que nós vamos ouvir uma sirene, mas na verdade eu descobri que era muito provável que nós ouviríamos uma sirene. And the little hand is pointing to where we were going. Então a mãozinha está apontando para onde a gente estava indo. So we had to stop the bus. Então tivemos que parar o ônibus. And we met with two of the pastors that brought groups from their churches. E nós nos encontramos com dois pastores que trouxeram uma equipe das suas igrejas. Said, we're going to have an early lunch, but please can you sit with us away from everyone so we can talk to you? E nós falamos, nós vamos já parar para almoçar, mas por favor, venham aqui um pouquinho afastado para a gente poder conversar com vocês. So we explained the situation. We said, look, where we're going is now getting lit up like a Christmas tree. E a gente explicou, olha, o lugar para onde nós estamos indo tá ficando aceso, igual uma árvore de Natal, de tanto foguete que tá chegando. Now, we weren't just maybe having a rocket fired at us, we were actually driving into the rockets. Então a gente não estava não somente tendo assim a possibilidade de um foguete nos atingir, mas a gente estava indo em direção aos foguetes. So we said, you need to decide. Pray right now while we're eating burgers. Então, enquanto a gente está almoçando aqui, você precisa orar. God speaks while you're eating burgers. Deus fala quando você está comendo um hambúrguer. He's big on food. He loves food. Deus gosta de comida. All the important things that happened in here, they're around the meal table. Se você for ver, muitas decisões importantes na Bíblia foi feito ao redor de uma mesa. So they said, no, we feel like God is saying we should continue. E esses pastores falaram, não, nós sentimos que Deus está nos orientando que nós devemos continuar. So we get on the bus. I give a second briefing explaining to everyone what's happening. Então eu entro no ônibus e eu dou mais uma explicação para todos lá do que está acontecendo. And we said, we're still going. E nós falamos, nós ainda vamos continuar. And there was a 16-year-old girl on that E bus tinha uma moça de 16 anos who nesse shouted ônibus, out, e ela gritou, if you had decided to turn this bus around, I would have got out and walked there myself. se você tivesse decidido virar o ônibus e voltar para trás, eu teria saído do ônibus e continuado a pé para chegar lá. We had some great people with us. Nós temos umas pessoas muito loucas, muito legais com a gente. This next picture, Essa próxima foto, my mum mentioned earlier today about not trusting what's in the media. minha mãe falou mais cedo hoje que nós não podemos confiar naquilo que está passando na mídia. Whatever you see there, assume that it's not true unless you can prove it is. Quando você vê uma notícia na mídia, a sua primeira reação deve ser que não é verdadeiro, a não ser que você consiga provar que é verdadeiro. Now, there's lots of examples, but here's just a few. Aqui são alguns exemplos. These bottom two pictures, Essas duas fotos embaixo these were AI-generated images. foram gerados por AI, inteligência artificial, IA, né? So they're not actually real, but they were released to try and get heavy criticism against Israel. Então essas fotos não são verdadeiras, mas foram liberados para a mídia, para poder pessoas começarem a criticar Israel. The top left corner Essa foto em cima, do lado esquerdo, is a picture of a boy that has just been shot by two Israeli defense forces. é uma foto de um rapaz que foi atirado por dois israelenses da defesa israelense. So they can say, look, Israel killed innocent Palestinians. Para eles poderem falar, olha, Israel matou os da Palestina inocente. But what they hadn't told you is on the right-hand side Mas o que eles não falaram é que do lado direito is a still image from a movie they were making, and that's what's happening there. the right side. So the left-hand side is they're filming a movie. Então, wait a minute. So on the right-hand side Is the boy, is and a then- scene from a movie, and that's what's happening on the left. Então, na verdade, o que tem no lado direito, do lado esquerdo mostra o que estava realmente acontecendo. Era uma cena de filme. Estão filmando uma cena e para a cena tem essa cena aqui, mas é a cena de filme. So again, they released this image on the left that looks horrendous, Então, de novo, eles soltaram essa imagem que parece horrível, o menino morto no chão, but it's actually from a movie they were making. mas é uma encenação de um filme que eles estavam filmando.
The next picture, A próxima foto it shows lots of examples of us talking to people. mostra a gente, a nossa equipe, conversando com pessoas. This was one of the main reasons that we went, Essa é uma das razões principais que nós fomos para Israel. was to go to people and say, do you speak English? E a gente chegava nas pessoas e perguntava, você fala inglês? And if they did, E se eles falavam que sim, we would say, look, we've come all the way from England, from Canada, from America to tell you, you are not alone. e a gente falava para eles, olha, nós viemos da Inglaterra, ou dos Estados Unidos, de Canadá, para falar para você que você não está sozinho. Many would start to weep E muitos começavam a chorar, because they feel deserted by people all over the world. porque eles se sintam abandonados por todos ao redor do mundo. One person my mum went and spoke to. Tem uma pessoa que minha mãe foi conversar com essa pessoa, It was actually a couple and they had a baby. era um casal e tinha um nenê. And my mum said that to them, said, I've come to tell you, you're not alone. E a minha mãe falou isso para eles, eu vim falar para você que você não está sozinho. And the husband looked at her E o marido olhou para ela and said, thank you for being here. e falou, obrigado por estar aqui. Because most of the people that come to Israel right now just want to rape us. Porque a maioria das pessoas que chegam a Israel agora só querem nos estrupar. This is how they're feeling after October 7th. Esse é o sentimento do povo israelense depois de dia 7 de outubro. They feel abandoned. Eles se sintam abandonados. One person said to us, where's the church gone? Uma pessoa nos perguntou, para onde que a igreja foi? They all come to Israel and they go around on the air-conditioned buses to see the biblical sites of where Jesus walked. Eles vêm para Israel para fazer esses tours nos ônibus com ar-condicionado, para ir nesses sites da Bíblia, para poder ver aonde que Jesus andou. But where are they now when we're in our hour of need? Mas agora que nós estamos aqui, na hora do nosso sofrimento, aonde está a igreja? When our team was there, one of the leaders of one of the largest tour agencies in Israel Quando a nossa equipe estava lá, uma pessoa de dos maiores companhias de turismo, came and told us that we were the only Christian group in the land at the time. esse maior companhia de turismo, uma pessoa veio falar para nós, olha, vocês são o único grupo de cristãos aqui em Israel agora. The next picture is my mum sitting on a bench. Essa próxima foto é a minha mãe sentada no banco. She was waiting for me and my sister, Ela estava esperando por mim e a minha irmã. and she got talking to an older lady. E ela começou a conversar com uma senhora mais idosa. She told this lady, I'm here to tell you you're not alone. E ela falou para essa senhora, eu estou aqui para te falar que você não está sozinha. And this lady said to her, I was in the Holocaust. E essa mulher falou para ela, eu passei pelo Holocausto. And she said, I'm devastated. I have no more tears to cry. E ela falou, eu estou devastada, eu não tenho mais lágrimas para chorar. And my mum said, it's okay. E a minha mãe falou para ela, não tem problema, I'll cry your tears. eu vou chorar por você. And this lady just burst into tears and mum hugged her. E essa mulher começou a chorar também, a minha mãe a abraçou. When October 7th happened, Quando o dia 7 de outubro aconteceu, a lot of our Orthodox Jewish friends muitos dos nossos amigos que são judeus ortodoxos, that live in Israel, they said to us, when October 7th happened, we knew you would come. e eles falaram para nós, esses nossos amigos que moram lá em Israel, falaram, quando o dia 7 de outubro aconteceu, nós sabíamos que vocês viriam para cá. Which is quite the weight of responsibility. Que se for pensar a respeito, é muita responsabilidade. Now we know if something horrendous happens out there, they are expecting the Kirk family to turn up. Então nós sabemos agora, se alguma coisa terrível acontecer lá em Israel, eles estão esperando que a família Kirk apareça lá. And we will. E nós vamos aparecer. But why didn't they say to us, when October 7th happened, we knew the church would come? Mas por que eles não falaram? Quando o dia 7 de outubro aconteceu, nós sabíamos que a igreja viria. A stand-up comedian called Daniel. Tem comediante chamado Daniel. He
was messaging me on Instagram, E ele estava mandando mensagens para mim pelo Instagram. and he said to me this. E ele me falou o seguinte: He said, "Why are Christians not activated?" por que cristãos não são ativos? This guy is not a Christian, Esse cara não é cristão, probably very far from it. provavelmente muito longe de ser cristão. But he's wondering, where are your people? Where are the Christians? Why are they not supporting Israel and the Jewish people right now? Mas ele está questionando: cadê os cristãos? Cadê a igreja? Por que os cristãos não estão apoiando, dando suporte para Israel agora nesse momento de tanta necessidade? At the end of tonight, No final desta noite, there will be a sign-up form at the back. vai ter um lugar lá atrás onde você pode colocar o seu nome. Now, you're not signing up to say that you are definitely going to go. Não é um compromisso que você irá, se você colocar seu nome lá nesse papel. You're signing up to say, I am interested to find out more about these kinds of opportunities. É somente um papel para você colocar o seu nome se você tem interesse em saber mais sobre essas oportunidades de como você pode ajudar. If you are interested in being able to go and help and serve and look people in the eyes and say that you are not alone, Se você tem interesse em ir para Israel, em participar, e chegar nessas pessoas e falar para eles, olhar nos olhos deles e falar: vocês não estão sozinhos. please put your information on that form. Então, por favor, vai lá, eu acho que vai ser no balcão lá. Você pode colocar o seu nome e seu e-mail para receber mais informações. But as we close, Mas, terminando aqui hoje à noite, I want us to go back to Mordecai and Esther. eu quero que nós voltemos para a história de Mordecai e Esther. You see, why was Esther risking her life? Por que Esther estava disposta a arriscar a sua própria vida? She was doing it to save her people, Ela estava fazendo isso para salvar o povo dela, to save the Jewish people para salvar os judeus who were being targeted, que estão sendo atingidos, who Haman wanted to eradicate. que Amão queria matar todos os judeus da época. And so Mordecai said, put your life on the line to save your people. Então Mordecai falou para Esther: você precisa se arriscar sua vida para poder salvar o seu povo. Now I want to refer back to some of the things that Mum talked about earlier. Agora eu vou me referir a algumas coisas que a minha mãe compartilhou mais cedo. You see, this is ultimately all about God. Então essa história toda, na verdade, é sobre Deus. It's all about His promises É sobre as promessas de Deus that He gave to Israel, to the Jewish people, que Ele deu à nação de Israel, ao povo judeu. promises and covenants about the land and about them as a people. Promessas e alianças que Deus fez com o povo de Israel a respeito da sua terra e como Israel como nação. This is about Him, É sobre Deus, His words, as palavras de Deus, His promises, as suas promessas, His covenants, a sua aliança. and there is an attack against them. E agora tem um ataque contra essas promessas e alianças. We have to decide, Nós precisamos decidir. do we stand on God's word? Nós vamos ficar firmes na palavra de Deus? Do we stand on the things that He tells us in this book? Nós vamos nos posicionar baseado naquilo que Ele fala na Bíblia? And what are we then going to do about it? Então, o que nós vamos fazer a respeito? Isaiah 40 verse 1, Em Isaías 40, versículo 1, he tells us to comfort His people. Deus nos manda consolar o seu povo. Is this something that you will do? É alguma coisa que você está disposta a fazer? You see, we need a group of Mordecais and Esthers. Nós precisamos de um grupo de Mordecais e de Estés. We need the Mordecais here to train and prepare the next generation.
Nós precisamos dos Mordecais que vão preparar, treinar, equipar a próxima geração. to intentionally see your kids and the next generation raised to do and stand on what God says in this book. Que vão ser intencionais para criar, para levantar os seus filhos, para obedecer, para ficarem firmes na palavra de Deus e obedecer tudo que está escrito na palavra de Deus. They are needed today. Essa geração de Mordecais, é necessário que surja essa geração de Mordecais hoje. To stand for what God stands for. Que vão apoiar aquilo que Deus fala na sua palavra. And in doing so, helping to stand with the Jewish communities and with Israel. E fazendo assim também, apoiando, estando junto ao povo israelense, aos judeus. So I just want to apply this to your families. E eu quero aqui, para terminar, aplicar isso para a sua família. Andrew and his siblings don't know a day when they didn't have a heart for Israel. O Andrew e os seus irmãos não sabem um dia quando eles não tinham um coração voltado para Israel. You can't have a heart for Jesus and not his people and his land and his covenant and his promises. Você não pode ter um coração voltado a Jesus e não voltado à terra, ao povo, à cultura da qual veio Jesus. How often do you as a family pray for Israel? Quantas vezes você, como família, ora por Israel? Do your children know that Israel needs our help right now? Os seus filhos sabem que Israel precisa da nossa ajuda agora? Do they know there's children who are running into bomb shelters because there's rockets being fired? Seus filhos sabem que tem criancinhas que estão correndo para os abrigos porque tem foguetes chegando? Do they know? Seus filhos sabem desses fatos? You know, when my children were about 3 and 5, Quando meus filhos tinham mais ou menos 3 e 5 anos de idade, and there was rockets being fired at Israel then, e naquela época tinha foguetes sendo lançados contra Israel. well, they are all the time. Bom, toda hora tem foguete sendo lançado contra Israel. They wrote letters to a local synagogue. Meus filhos escreveram cartas para uma sinagoga que existia perto da nossa casa. Drew pictures, E desenharam desenhos. and we Fizeram desenhos. posted them. E nós enviamos para essa sinagoga. You see, having a heart for Israel should be a lifestyle of your home. Tendo um coração voltado a Israel, deve fazer parte do seu cotidiano como família. Have you shown them how tiny that nation is? Vocês já mostraram para os seus filhos o quão pequeno é essa nação de Israel? Do they know that's where Jesus is coming back to? Eles sabem que é para este local que Jesus vai voltar? Do they know that in this book came from Israel? Eles sabem que este livro veio da terra de Israel? Do they know Jesus is Jewish? Eles sabem que Jesus é judeu? Do they know he's coming back as Jewish? Eles sabem que Jesus vai voltar como judeu? I made a commitment Eu fiz um comprometimento when I had nothing, and I mean nothing, quando eu tinha nada, literalmente nada, that all my children would go to Israel before they were 18. que todos os meus filhos iriam visitar Israel antes de completarem 18 anos. I considered it a part of my essential parenting. Eu considerei uma parte essencial de eu, como mãe, providenciar isso para meus filhos. When Andrew was 7 years old, Quando o Andrew tinha 7 anos, I looked him in the eyes and said, Andrew, listen to me. eu olhei bem no olho dele e falei: Andrew, me ouça. If you're ever asked to fight against Israel, Se algum dia mandarem você lutar contra Israel, you die first. você morre primeiro. And your children could well be faced with that decision. E os seus filhos, pode ser que os seus filhos vão ser confrontados com essa mesma decisão. Tell the next generation and let this be you cannot have Jesus as a part of your family if you haven't got his people and his nation. Conte isso para os seus filhos, conte isso para a próxima geração, prepare-os. Você não pode ter Jesus como parte da sua família e deixar a nação de Israel de fora. Tem que incluir Israel também. Let's close our eyes. Vamos fechar os olhos.
I'll leave you with this. Eu quero terminar com isso. Will you be a Mordecai? Você está disposto a ser um Mordecai? Will you be an Esther? Você está disposto a ser uma Esther Who will rise up que vai se levantar and use your voice, e usar a sua voz, your actions, as suas ações, your a sua lives vida to stand for God's word and His truth, para apoiar as verdades da palavra de Deus, His promises and His covenants? as promessas e as alianças de Deus? Will you Você está disposto be a people that will rise up a ser um povo que vai se levantar, to stand with and fight for the Jewish people, que vai apoiar e lutar junto com o povo de Israel, who around the world are terrified of being identified as Jewish, os judeus que ao redor do mundo estão com medo de ser identificado como judeu, for fear that they'll get attacked? por medo que vão ser atacados. Will you stand in support of Israel, Você pode se levantar apoiando Israel, not because of any political reasons, não por razões políticas, but because of God's promises about that land and about that people? mas por causa das promessas de Deus a respeito dessa terra e deste povo? Will you be one of those people? Você está disposto a ser uma dessas pessoas? Will you be a Mordecai and will you be an Esther? Você está disposto a ser um Mordecai, a ser uma Esther?